Na correria da cidade, um simples grito de uma menina pobre dentro de um ônibus interrompeu destinos. Seu gesto corajoso salvou vidas, inclusive a de um homem poderoso. Dias depois, ela aparece pedindo socorro por sua mãe e lá estava o milionário. Raquelzinha, como era conhecida nas ruas do Bexiga, em São Paulo, acordou com o barulho dos primeiros ônibus. Dormia embaixo da marquise de um prédio abandonado, com sua mochila surrada como travesseiro e um cobertor fino que ganhara de uma senhora da vizinhança. Aos 12 anos conhecia cada beco, cada movimento do bairro tradicional paulistano, melhor que qualquer guia turístico. Levantou-se, sacudiu a poeira do vestido desbotado e ajeitou o medalhão de latão que nunca tirava do pescoço. A única lembrança concreta de sua mãe, Berenice, que partira deste mundo quando ela tinha apenas 5 anos. Desde então, vivera como podia, protegida por alguns moradores e comerciantes locais que se compadeciam de sua situação, mas nunca o suficiente para tirá-la das ruas. Não frequentava escola, não possuía documentos, não tinha um endereço fixo. O que sabia vinha da observação, das conversas que ouvia nos bares, das histórias que uma antiga professora do bairro lhe contava quando a recebia para um lanche aos domingos. Lia palavras soltas em cartazes, reconhecia números nas placas dos carros, mas seu verdadeiro talento estava nas mãos. Raquelzinha fazia bonecas. Não eram bonecas comuns. Eram feitas de retalhos que encontrava nas lixeiras das confecções da região, dos pedaços descartados de tecidos coloridos que transformava em pequenas obras de arte. Com uma agulha enferrujada e linhas de várias cores, costurava cada detalhe, cada expressão. Vendia-as nos sinais da Avenida Paulista, nas feiras livres do centro, nas saídas dos teatros. Era assim que conseguia dinheiro para comer. Hoje é dia de feira na Praça Dom Orione. Pensou enquanto amarrava o cabelo crespo num coque improvisado. Pegou sua sacola com 5 bonecas recém-terminadas e seguiu o caminho. Apesar da vida dura, havia algo no olhar de Raquelzinha que intrigava. Um olhar atento, calado, que parecia guardar segredos maiores que sua curta existência. A manhã transcorreu como tantas outras. Vendeu 3 bonecas, comprou um pão na padaria do seu antenor, que sempre lhe dava um pingado para acompanhar, e depois perambulou pelo bairro, recolhendo materiais para suas criações. No início da tarde, sentou-se na escadaria da igreja da Aquiropita, para descansar e observar o movimento. Foi quando ouviu um barulho estranho, seguido de um silêncio mais estranho ainda. Vinha da Rua dos Ingleses, uma travessa próxima. Havia cheiro de fumaça, uma nuvem cinzenta subindo. Raquelzinha sentiu algo inexplicável, uma urgência. Sem pensar 2 vezes, correu em direção ao som. Na rua estreita e arborizada, normalmente tranquila, um carro importado preto havia batido contra um poste. A frente estava completamente danificada, mas o motor ainda fazia um ruído de funcionamento. Dentro, um homem de terno escuro estava debruçado sobre o volante, imóvel. As portas trancadas, os vidros fechados, o ar-condicionado ainda ligado, formando uma névoa nos vidros. Raquelzinha olhou ao redor. Alguns pedestres passavam apressados, outros paravam momentaneamente e seguiam caminho, como se tivessem medo de se envolver. Um senhor comentou que era melhor não mexer, esperar a polícia chegar. 2 mulheres discutiam se deveriam ou não chamar uma ambulância. Enquanto todos hesitavam, Raquelzinha agiu. Pegou uma pedra do canteiro próximo e, com precisão surpreendente para alguém tão pequeno, quebrou o vidro da porta do motorista. O estalo seco fez com que todos se virassem para ela, assustados. A menina ignorou os olhares e, afastando os cacos com cuidado, alcançou a trava interna e abriu a porta. O homem era mais pesado do que parecia. Usando toda a sua força, Raquelzinha o puxou para fora, ajeitando-o na calçada em posição lateral. Ele respirava com dificuldade, mas respirava. Tinha um corte na testa, o rosto pálido contrastando com o cabelo grisalho bem aparado. "Liguem para o resgate! Ele está vivo!" gritou a menina, enquanto verificava se havia mais ferimentos visíveis. Só então as pessoas começaram a se mobilizar. Um rapaz de bicicleta acionou o SAMU pelo celular. Uma senhora ofereceu um lenço limpo para pressionar contra o ferimento na testa. Outro homem desligou o carro para evitar risco de incêndio. Mas Raquelzinha não saía de perto do desconhecido,
como se sentisse uma conexão inexplicável com ele. Quando a ambulância chegou, os paramédicos assumiram os cuidados. Um deles perguntou se a menina era parente do homem. Não, senhor. Só ajudei porque ninguém fazia nada, respondeu, com a simplicidade de quem não espera reconhecimento. Você foi muito corajosa, disse o paramédico, enquanto colocavam o homem na maca. Qual é o seu nome? Raquel. Mas todo mundo me chama de Raquelzinha. Bem, Raquelzinha, você provavelmente salvou a vida dele. Sabe quem é esse homem? Ela balançou a cabeça negativamente. Pelo que vimos na carteira, é Eduardo Alvarenga, o dono do shopping Avenida Central e de metade dos prédios comerciais da região, um dos empresários mais influentes de São Paulo. Raquelzinha arregalou os olhos. Conhecia o shopping Avenida Central. Já havia sido expulsa de lá diversas vezes pelos seguranças, quando tentava vender suas bonecas ou apenas se abrigar do frio. Nunca imaginou que estaria salvando justamente o dono daquele lugar que a rejeitava. A ambulância partiu, levando Eduardo Alvarenga para o Hospital Albert Einstein, na zona sul da cidade. Raquelzinha ficou ali, olhando o carro vazio, sentindo que aquilo não era o final, mas apenas o começo de algo maior que não conseguia compreender. Nos dias seguintes, a notícia do acidente de Eduardo Alvarenga dominou os noticiários locais. Falava-se de um problema cardíaco súbito, enquanto dirigia da batida contra o poste, e do ato heróico de um cidadão não identificado que o socorreu prontamente. Ninguém mencionava a menina de vestido desbotado e bonecas de retalhos. Raquelzinha acompanhava tudo pelos televisores das lojas de eletrodomésticos ou pelos jornais descartados nos bancos da praça. Algo a inquietava, como se precisasse saber se o homem estava bem. Foi assim que, 3 dias após o acidente, ela decidiu ir até o Hospital Albert Einstein. Era um lugar imponente, com torres de vidro e mármore, muito diferente dos postos de saúde que conhecia. Na recepção, foi barrada de imediato. Quem você quer visitar, querida? Está acompanhada de algum adulto? Perguntou a recepcionista com um sorriso educado, mas distante. Vim ver o senhor Eduardo Alvarenga, respondeu, tentando parecer confiante. E você é... Sou a menina que ajudou ele no acidente. A recepcionista a olhou com desconfiança. Raquelzinha, com seu vestido simples e os cabelos mal penteados, não parecia o tipo de pessoa que teria qualquer relação com o poderoso empresário. Sinto muito, mas o senhor Alvarenga está na UTI e só recebe visitas de familiares. Se quiser deixar um recado... Raquelzinha baixou a cabeça e saiu, mas não desistiu. Observou o movimento do hospital por horas, até que viu uma oportunidade quando um grupo de médicos entrou por uma porta lateral. Misturou-se entre eles e conseguiu acessar o interior do prédio. Perdida nos corredores assépticos, seguiu as placas até encontrar a unidade de terapia intensiva. Havia um grande balcão com enfermeiras atarefadas e, além dele, quartos com portas entreabertas. Em um deles, viu o homem que havia salvado ligado a máquinas com tubos e fios. Raquelzinha encontrou um canto discreto próximo ao quarto de Eduardo Alvarenga, escondendo-se parcialmente atrás de um carrinho de materiais hospitalares. Dali, podia observar o empresário através da porta entreaberta. Ele estava imóvel, pálido, conectado a monitores que apitavam em intervalos regulares. Por alguma razão que não conseguia explicar, sentiu uma necessidade quase física de permanecer ali, velando por aquele desconhecido. Durante as primeiras horas, ninguém notou sua presença. As enfermeiras e médicos passavam apressados, ocupados demais para reparar na pequena figura encolhida no canto. Quando o turno mudou, no entanto, uma enfermeira de meia-idade com traços indígenas e olhos gentis parou diante dela. "O que você está fazendo aqui, menina?" perguntou, não com autoridade, mas com genuína curiosidade. Raquelzinha pensou em fugir, mas algo na voz da mulher a fez ficar. "Estou cuidando dele", respondeu apontando para o quarto de Eduardo. A enfermeira, cujo crachá identificava como Iracema, franziu o senho. "Você é parente?" "Não, senhora, eu o tirei do carro depois do acidente. Ninguém mais ajudou." Os olhos de Iracema se arregalaram em reconhecimento. "Foi você, a pessoa que o socorreu?" Quando Raquelzinha assentiu timidamente, a enfermeira sorriu. "Você é uma heroína, sabia? Os médicos disseram que se ele tivesse ficado mais tempo sem atendimento, poderia ter tido complicações graves.
Posso ficar mais um pouco? Pediu a menina. Prometo não atrapalhar. Iracema hesitou, olhando ao redor para verificar se ninguém as observava. Só mais um pouco, então. E fique quietinha nesse canto. Se alguém perguntar, você está esperando sua mãe que foi ao banheiro, entendeu? Com um aceno agradecido, Raquelzinha permaneceu ali. Conforme as horas passavam, notou algo curioso. Quando estava próxima, os batimentos cardíacos de Eduardo, exibidos no monitor ao lado da cama, pareciam mais estáveis, mais fortes, como se, mesmo inconsciente, ele sentisse sua presença. Nos dias seguintes, estabeleceu uma rotina. Conseguia entrar no hospital usando diferentes estratégias, ora seguindo grupos de visitantes, ora pela entrada de serviço quando as entregas de suprimentos eram feitas. Iracema, que trabalhava no turno da tarde, tornou-se sua aliada silenciosa, às vezes trazendo um sanduíche ou um copo de leite. Você tem casa, Raquel? Perguntou a enfermeira certo dia, usando seu nome verdadeiro, o que fez a menina sorrir. Tenho muitas casas, respondeu Raquelzinha. Depende do dia e da chuva. Iracema compreendeu a resposta nas entrelinhas. Uma criança de rua. O coração apertou, mas não demonstrou pena. Algo lhe dizia que Raquelzinha não aceitaria isso. E sua família? Minha mãe se foi quando eu era pequena, não conheci meu pai. Ela tocou o medalhão no pescoço. Só tenho isso dela, e minhas bonecas. Bonecas? Orgulhosa, Raquelzinha tirou da mochila uma de suas criações. Uma boneca de retalhos coloridos, com cabelos de lã crespa, olhos de botões desiguais e um vestido feito de pedaços de chita florida. Você quem fez isso? Iracema examinou a boneca com admiração genuína. Tem um talento especial, menina. Essas mãos foram abençoadas. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, na cobertura de um dos edifícios mais exclusivos dos jardins, os filhos de Eduardo Alvarenga tentavam entender o que havia acontecido com o pai. Júlia, a mais velha, de 32 anos, advogada corporativa que trabalhava no mesmo conglomerado, analisava documentos com expressão preocupada. Mateus, de 28 anos, arquiteto que sempre resistiu a entrar nos negócios da família, caminhava de um lado para outro inquieto. Não faz sentido, insistia Júlia. Papai nunca iria sozinho ao Bexiga numa quinta-feira à tarde. Tinha reunião com investidores às 4, estava tudo na agenda. Talvez ele tivesse algum compromisso pessoal, sugeriu Mateus, servindo-se de uma dose de uísque. Que compromisso pessoal? Papai não tem vida pessoal desde que mamãe, desde o desenlace dela. Júlia evitou a palavra. 10 anos haviam se passado, mas a partida de Helena Alvarenga ainda era um assunto delicado. Tudo o que ele faz é trabalhar e comparecer a eventos sociais por obrigação. Ele pode ter segredos. Todo mundo tem. Júlia ergueu os olhos dos papéis. Está insinuando algo? Não estou insinuando nada. Só acho estranho. E mais estranho ainda é o fato de ninguém saber quem o socorreu. As câmeras de segurança da rua estavam desligadas para manutenção, segundo a prefeitura. Conveniente, não? Você e suas teorias conspiratórias? Júlia revirou os olhos, mas no fundo compartilhava da inquietação do irmão. Vamos focar no que importa agora. O estado de saúde dele está melhorando, segundo os médicos. Enquanto isso, precisamos manter as empresas funcionando. O mercado já está especulando sobre a sucessão. Sucessão? Mateus deu uma risada amarga. Papai tem 58 anos e está se recuperando. Não morreu. Você sabe como é o mercado financeiro. Qualquer sinal de instabilidade e as ações despencam. A conversa foi interrompida pela chegada de Felipe Alvarenga, irmão mais novo de Eduardo e vice-presidente do grupo empresarial. Aos 49 anos, Felipe tinha a mesma postura aristocrática do irmão, mas com uma frieza calculista nos olhos que Mateus sempre detestou. Más notícias? Perguntou Felipe, notando a expressão tensa da sobrinha. Estávamos discutindo sobre quem pode ter socorrido meu pai, explicou Mateus. Ah, isso! Felipe fez um gesto displicente. Provavelmente algum oportunista que ainda vai aparecer querendo recompensa. Já acionei nossa equipe jurídica para lidar com o assunto quando surgir. E se for alguém que genuinamente quis ajudar? Questionou Mateus. Nesse mundo? Nessa cidade? Felipe sorriu com ceticismo. Seja realista, sobrinho. Ninguém faz nada sem esperar algo em troca. O celular de Júlia tocou, interrompendo o debate. Era o hospital.
Ela atendeu, trocou algumas palavras e desligou com expressão intrigada. O que foi? Perguntou Mateus. A médica responsável pelo papai disse que os sinais vitais dele têm apresentado uma variação curiosa nos últimos dias. Em determinados horários, principalmente à tarde, ele parece reagir melhor, como se estivesse mais conectado. O que isso significa? Não sabem ao certo. Mas há algo mais. Júlia fez uma pausa. Aparentemente, alguns funcionários notaram a presença de uma criança circulando próximo ao quarto dele. Uma menina que ninguém sabe como entra ou quem é. Felipe fez uma careta de desaprovação. Que tipo de segurança é essa? Qualquer um pode entrar num hospital daquele nível? Não é qualquer um, corrigiu Júlia. É uma criança. E pelo que a médica deu a entender, os horários em que ela foi vista coincidem com os momentos de melhora nos sinais vitais do papai. Coincidência, decretou Felipe. Talvez, concedeu Júlia. Mas acho que devemos investigar. Mateus, você poderia ir ao hospital amanhã e verificar isso? Por que eu? Protestou o arquiteto. Porque você tem olhar de artista, percebe detalhes. E também porque não estou conseguindo me ausentar do escritório com todas as crises que surgiram depois do acidente do papai. Mateus concordou relutantemente. No dia seguinte, conforme combinado, dirigiu-se ao hospital Albert Einstein. Conversou com a equipe médica, revisou os boletins e, por fim, decidiu fazer uma vigília discreta próximo ao quarto do pai. Se a tal menina aparecesse, ele a veria. O relógio marcava quase 3 da tarde, quando Mateus notou um movimento diferente no corredor. Uma pequena figura se esgueirou habilmente entre visitantes e se posicionou num canto estratégico, de onde podia observar o quarto de Eduardo. Era ela, uma menina de aproximadamente 12 anos, cabelos crespos presos num coque improvisado, vestindo roupas simples mas limpas. Nos braços, carregava algo que parecia uma boneca de pano. Intrigado, Mateus decidiu não abordá-la imediatamente. Observou como ela se mantinha absolutamente quieta, como seus olhos atentos seguiam cada movimento dos enfermeiros, como parecia relaxar quando via o monitor de sinais vitais do pai funcionando normalmente. Havia uma intensidade no olhar dela, uma maturidade que contrastava com sua aparência frágil. Após quase 1 hora observando a menina, Mateus decidiu se aproximar. Caminhou casualmente pelo corredor, como se estivesse apenas passando, e parou ao lado dela. Oi, disse simplesmente. Raquelzinha deu um pulo, pronta para fugir, mas algo no sorriso gentil do homem a fez hesitar. Não precisa ter medo, continuou ele. Não vou te denunciar nem pedir para sair. Só estou curioso. Por que você vem visitar meu pai todos os dias? Os olhos da menina se arregalaram. Seu pai? Sim. Eduardo Alvarenga é meu pai. Eu sou Mateus. Raquelzinha relaxou um pouco, mas manteve a guarda alta. Eu só quero ter certeza que ele vai ficar bem. Foi você quem o ajudou no dia do acidente? Ela assentiu, ainda desconfiada. Então devo te agradecer. Mateus sorriu, estendendo a mão. Você salvou a vida dele. Raquelzinha olhou para a mão estendida sem saber como reagir. Finalmente apertou-a brevemente. Como você se chama? Perguntou Mateus. Raquel, mas todo mundo me chama de Raquelzinha. E você vem aqui todos os dias desde o acidente? Como consegue entrar? Ela deu de ombros. Tenho meus jeitos. Mateus riu, admirando a esperteza da garota. Você mora por aqui perto? O silêncio de Raquelzinha foi resposta suficiente. Mateus percebeu que havia tocado em um assunto delicado. Desculpe, não quis ser intrometido. Olha, já que você salvou meu pai e parece se importar com ele, que tal entrarmos para vê-lo de perto, oficialmente como visitantes, sem precisar se esconder? Os olhos da menina brilharam. Posso mesmo? Claro. Você é nossa convidada de honra. Entraram juntos no quarto. Eduardo Alvarenga permanecia inconsciente, mas seu semblante parecia mais sereno. Raquelzinha se aproximou da cama, olhando-o com uma mistura de curiosidade e algo mais que Mateus não conseguia identificar. Uma espécie de reconhecimento, talvez? Você pode falar com ele, sugeriu Mateus. Os médicos dizem que pacientes em coma podem ouvir. O que eu digo? O que vier ao coração. Hesitante, Raquelzinha se inclinou um pouco. Oi, seu Eduardo. Sou eu, a menina do acidente. Espero que o senhor melhore logo. Mateus observou fascinado
como os monitores cardíacos registraram uma pequena alteração positiva quando ela falou. Viu? Ele te ouviu, comentou apontando para o aparelho. A enfermeira Iracema entrou no quarto naquele momento e sorriu ao ver Raquelzinha. Finalmente te pegaram, hein? Brincou. Mas ao notar Mateus, seu semblante mudou. Desculpe, senhor Alvarenga, não sabia que estava aqui. Não se preocupe, tranquilizou Mateus. Pelo visto, você já conhece nossa heroína? Conheço sim, confirmou Iracema. Uma menina especial. Os sinais vitais do seu pai sempre melhoram quando ela está por perto. É quase místico. Mateus assentiu, pensativo. Havia algo nessa história toda que o intrigava profundamente. Decidiu que precisava conhecer melhor Raquelzinha. Você já almoçou hoje? Perguntou a menina. Ela balançou a cabeça negativamente. Então vamos à lanchonete do hospital. Precisamos comemorar nosso encontro oficial. Durante o almoço, Mateus tentou descobrir mais sobre Raquelzinha, mas ela era evasiva quando o assunto era sua vida pessoal. Falou animadamente sobre suas bonecas, porém, mostrando a que carregava consigo uma figura feminina de pano colorido com detalhes impressionantes. Você, quem fez isso? Perguntou Mateus, admirando o trabalho artesanal. É incrível. Tem um estilo único. Minha mãe me ensinou, explicou Raquelzinha. Antes de partir, ela fazia bonecas assim. Dizia que cada uma tinha um pedacinho da alma de quem a fez. Algo na boneca chamou a atenção de Mateus. O padrão do tecido usado no vestido lhe parecia vagamente familiar. E o medalhão que a menina usava no pescoço, onde já tinha visto algo parecido. Posso ver esse medalhão? Pediu apontando para a peça. Raquelzinha hesitou, mas depois retirou a corrente e entregou nas mãos de Mateus. Era um medalhão simples, de latão, com um desenho em relevo que representava uma árvore. Ao abri-lo, havia uma foto minúscula e desbotada de uma mulher jovem sorrindo. É sua mãe? Perguntou Mateus, sentindo um arrepio inexplicável. Sim, se chamava Berenice. O arquiteto franziu o senho, tentando lembrar onde vira aquele rosto antes. Devolveu o medalhão e continuou a conversa, mas uma inquietação se instalou em seu peito. Ao se despedirem, prometeu que voltaria no dia seguinte e que Raquelzinha poderia continuar visitando Eduardo sem problemas. Ele daria instruções à recepção para permitir sua entrada. Naquela noite, na cobertura dos jardins, Mateus remexeu em antigas caixas de recordações que mantinha guardadas. Algo no rosto de Berenice tinha despertado uma memória distante. Entre fotos de família, documentos antigos e lembranças de infância, encontrou um álbum que não abria há anos. Eram fotografias da casa de veraneio dos Alvarenga em Ilhabela, registros de férias de mais de 15 anos atrás. Folheou o álbum até parar numa foto em particular, a família reunida no deck da casa, e ao fundo, entre os funcionários, uma jovem morena de cabelos crespos. Pegou uma lupa para examinar melhor. Não pode ser, murmurou, sentindo o coração acelerar. Pegou o telefone e ligou para sua prima Diana, filha de Felipe Alvarenga. Diferente do pai, Diana sempre foi calorosa e sincera. Diana, preciso te perguntar algo. Você se lembra da Berenice, aquela funcionária que trabalhava na casa de Ilhabela? Berenice? Sim, vagamente. Por quê? Você sabe o que aconteceu com ela? Por que ela saiu? Houve um longo silêncio na linha. Por que está perguntando isso agora, Mateus? É importante, por favor. Diana suspirou. Olha, eu era adolescente na época. Mas lembro que houve um escândalo. Papai nunca falou abertamente, mas ouvi tia Helena discutindo com ele. Parece que Berenice estava... Bem, estava esperando um bebê. De quem? A pergunta saiu quase como um sussurro. Não tenho certeza, mas acho que era do meu pai. Tia Helena estava furiosa. Dizia que ele precisava assumir a responsabilidade. Pouco depois, Berenice foi embora. Nunca mais se falou nela. Mateus sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As peças começavam a se encaixar. O medalhão, as bonecas, a conexão inexplicável com Eduardo, a semelhança sutil nos traços. Diana, isso foi quando? Você lembra o ano? Deve ter sido... Deixa eu pensar. 2011, talvez 2012. E você sabe se o bebê nasceu? Se era menino ou menina? Não faço ideia, Mateus. Papai enterrou esse assunto e tia Helena, depois que adoeceu, nunca mais tocou no tema. Por que esse interesse repentino? Depois te explico. Obrigado, Diana.
Desligou e continuou sua investigação frenética. Encontrou um arquivo antigo de recortes de jornal que sua mãe mantinha. Helena Alvarenga era metódica em preservar tudo relacionado à família. Entre os recortes, uma pequena nota na seção social de 2012. Esposa do empresário Eduardo Alvarenga, Helena faz doação significativa à Casa de Amparo às Mães Solteiras do Grajaú. A data coincidia com a época da partida de Berenice. A manhã seguinte, encontrou Mateus no escritório de Júlia, na sede do Grupo Alvarenga, no 40º andar de um arranha-céu na Avenida Paulista. Sem rodeios, contou sua descoberta. Você está me dizendo que essa menina, essa Raquelzinha, pode ser nossa prima, filha do tio Felipe com uma empregada? Júlia parecia incrédula. Todos os indícios apontam para isso. O medalhão que ela usa lembra daquele que vovó deu para todas as mulheres da família. A mãe dela tinha um igual. E as bonecas? Lembra como mamãe sempre comentava sobre a funcionária que fazia bonecas incríveis? Como Raquelzinha aprendeu a fazê-las exatamente do mesmo jeito? Isso é loucura, Mateus. Você está ligando pontos aleatórios. Não são aleatórios. E tem mais. A reação do papai à presença dela. Os médicos dizem que é quase como se ele reconhecesse subconscientemente a presença dela. E se for instinto? Sangue chamando sangue? Júlia balançou a cabeça, cética. Mas a semente da dúvida estava plantada. Após alguns instantes de silêncio, ela suspirou profundamente. Vamos supor, apenas supor, que você esteja certo. O que pretende fazer com essa informação? Mateus se levantou inquieto. Não sei ainda, mas não posso simplesmente ignorar. Essa menina vive nas ruas, Júlia. Sobrevive fazendo bonecas, sem documentos, sem educação formal, enquanto nós... Fez um gesto amplo, indicando a sala luxuosa com vista panorâmica da cidade. Tio Felipe tem alguma ideia disso? Duvido muito. Se soubesse, teria abafado o caso de alguma forma. Ou talvez saiba e simplesmente não se importa, retrucou Mateus amargo. Não podemos acusar ninguém sem provas concretas. Então vamos conseguir essas provas. Enquanto os irmãos Alvarenga debatiam, Raquelzinha aproveitava sua nova condição de visitante oficial. Com o crachá que Mateus providenciara, podia entrar no hospital pela porta da frente, sem precisar se esconder. Sentada ao lado da cama de Eduardo, contava histórias sobre o Bexiga, sobre as pessoas que conhecia nas ruas, sobre suas bonecas. Hoje o céu está tão azul, seu Eduardo, dizia, olhando pela janela do quarto. Lembra aquela igreja que tem perto de onde o senhor bateu o carro? As pombas estavam todas lá hoje, tomando banho numa poça d'água. Achei engraçado. Iracema entrou no quarto para verificar os sinais vitais e sorriu ao ver a cena. Conversando com ele, pequena, isso é bom. Ajuda na recuperação. Ele vai acordar, não vai? Perguntou Raquelzinha, insegura. Os médicos estão otimistas. Os exames mostram atividade cerebral normal. E o coração dele está respondendo bem ao tratamento. Agora é questão de tempo. A enfermeira ajustou o travesseiro de Eduardo e checou a medicação no soro. Sabe, comentou, desde que você começou a visitá-lo regularmente, os parâmetros dele melhoraram significativamente. Verdade? Sim. Alguns médicos estão até intrigados com a coincidência. Raquelzinha sorriu, sentindo uma onda de calor no peito. Era como se finalmente estivesse fazendo algo importante, algo que realmente importava para alguém. Naquela tarde, enquanto conversava baixinho com Eduardo, notou um movimento sutil em sua mão. Os dedos do empresário se contraíram levemente, como se tentassem alcançar algo. Raquelzinha conteve a respiração, observando atentamente. Aconteceu de novo. Um movimento deliberado. Seu Eduardo? Chamou, quase sussurrando. Pode me ouvir? Não houve resposta, mas ela poderia jurar que viu as pálpebras dele tremerem. Correu até o corredor procurando Iracema. Acho que ele está acordando, exclamou puxando a enfermeira pela mão. Iracema apressou-se para o quarto e examinou Eduardo. Você tem razão, há sinais de que ele está emergindo do coma. Vou chamar o médico. Os próximos minutos foram de agitação. Médicos entraram e saíram. Exames foram feitos. Máquinas foram ajustadas. Raquelzinha foi gentilmente conduzida para fora do quarto, onde aguardou ansiosamente no corredor. Pouco depois, Mateus chegou acompanhado de Júlia. O que aconteceu? Perguntou ele, notando a movimentação. Seu pai...
Acho que ele está acordando, respondeu Raquelzinha, com os olhos brilhando. Júlia olhou para a menina com curiosidade. Era a primeira vez que a via. E algo no rosto dela, talvez o formato dos olhos, talvez a curva do nariz, lhe pareceu estranhamente familiar. Uma hora depois, o neurologista responsável saiu do quarto com expressão animada. Senhores Alvarenga, temos boas notícias. Seu pai está emergindo do coma. Ele ainda não está totalmente consciente, mas reagiu a estímulos verbais e visuais. É um excelente sinal. Podemos vê-lo? Perguntou Júlia. Sim, mas apenas por alguns minutos. Ele precisa de tranquilidade. Mateus e Júlia entraram no quarto. Raquelzinha ficou para trás, incerta se deveria acompanhá-los, até que Mateus se virou e a chamou com um gesto. Venha, você faz parte disso. Dentro do quarto, Eduardo Alvarenga ainda parecia frágil, mas seus olhos estavam parcialmente abertos, o olhar desfocado tentando reconhecer o ambiente. Quando Júlia se aproximou e pegou sua mão, ele apertou levemente os dedos dela. Pai, sou eu, Júlia. Mateus também está aqui. O senhor está no hospital, mas vai ficar bem. Eduardo moveu os lábios tentando formar palavras, mas apenas um som rouco saiu. O médico explicou que isso era normal e que a fala voltaria gradualmente nos próximos dias. Raquelzinha observava a cena de longe, sentindo-se repentinamente uma intrusa naquele momento familiar. Estava prestes a sair discretamente quando Eduardo virou a cabeça em sua direção. Seus olhos, antes vagos, pareceram ganhar foco por um instante. Ele ergueu a mão trêmula, como se quisesse alcançá-la. Ele está me vendo? Perguntou Raquelzinha, confusa. O médico parecia surpreso. Aparentemente sim. É interessante, considerando que ele mal reconheceu os próprios filhos. Mateus e Júlia trocaram olhares significativos. A teoria de Mateus sobre a conexão sanguínea parecia ganhar mais um indício. Acho que é melhor deixá-lo descansar agora, sugeriu o médico, notando sinais de fadiga em Eduardo. Saíram do quarto e Mateus convidou Raquelzinha para tomar um lanche na cafeteria. Júlia os acompanhou curiosa para conhecer melhor a menina, que possivelmente era sua prima. Raquelzinha, você se importaria de nos contar mais sobre sua mãe? Perguntou Júlia, tentando soar casual. A menina brincou com o canudo do suco que Mateus pedira para ela. Não lembro muito, eu era pequena quando ela partiu. E você não tem nenhum outro parente? Não que eu saiba. Minha mãe nunca falou sobre meu pai, só dizia que um dia eu entenderia tudo. Júlia e Mateus trocaram olhares novamente. E esse medalhão que você usa? Continuou Júlia. Posso ver? Raquelzinha tirou o colar e o entregou. Júlia o examinou atentamente, abrindo-o para ver a foto dentro. Seu rosto empalideceu. Mateus está certo, murmurou para o irmão. É igual ao que vovó deu para a mamãe e para a tia Cristina. O que foi? Perguntou Raquelzinha, preocupada com a expressão séria dos dois. Nada de ruim, assegurou Mateus. É só que esse medalhão é muito parecido com um que existe na nossa família há gerações. Sério? Os olhos da menina se arregalaram. Minha mãe disse que era especial, que eu nunca deveria perdê-lo. Júlia devolveu o medalhão, a mente correndo entre possibilidades e consequências. Raquelzinha, você gostaria de passar alguns dias na minha casa? Tenho um quarto de hóspedes que nunca é usado, e seria bom para você ter um lugar confortável para ficar enquanto visita meu pai no hospital. A proposta pegou a menina de surpresa. Na sua casa? Mas por quê? Porque você salvou a vida do meu pai. E por quê? Júlia hesitou, olhando para Mateus em busca de apoio. Porque queremos conhecer você melhor, completou ele. E talvez ajudar de alguma forma. Você não deveria estar nas ruas, Raquelzinha. É perigoso. A desconfiança era visível no rosto da menina. Toda sua vida nas ruas lhe ensinara a questionar ofertas aparentemente generosas. Não sei. Não precisa decidir agora, tranquilizou Júlia. Pense um pouco. A oferta continua de pé. Enquanto isso, no 20º andar do mesmo hospital, Felipe Alvarenga conversava com o médico particular da família, longe dos ouvidos de seus sobrinhos. Então, meu irmão está se recuperando bem? Perguntou o tom casual demais para alguém preocupado. Sim, surpreendentemente bem. A evolução dos últimos dias foi notável. E quanto tempo até ele retomar suas funções executivas? O médico franziu o senho. É cedo para dizer, Sr. Alvarenga.
Seu irmão acabou de sair de um coma. A recuperação completa pode levar meses. Meses, repetiu Felipe pensativo. E durante esse tempo, quem responde legalmente pelo grupo? Isso não é uma questão médica, senhor, mas sugiro que consulte o departamento jurídico da empresa. Felipe assentiu, dispensando o médico com um gesto. Sozinho contemplou a vista da cidade pela janela do hospital. Os planos que fizera nas últimas semanas, assumindo o controle das empresas durante a ausência do irmão, estavam ameaçados por essa recuperação inesperadamente rápida. E havia outro fator complicador: comentários da equipe de enfermagem sobre uma misteriosa menina que visitava Eduardo diariamente. Uma menina que, segundo rumores, tinha alguma conexão especial com seu irmão. Na manhã seguinte, Felipe aguardava no saguão do hospital quando avistou Raquelzinha chegando para sua visita diária a Eduardo. Observou-a atentamente, notando os cabelos crespos presos, o jeito tímido de andar e, principalmente, o medalhão que balançava em seu pescoço. Algo gelou dentro dele, um reconhecimento que não queria admitir. Abordou-a antes que chegasse aos elevadores. "Olá", disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Você deve ser a famosa Raquelzinha. Ouvi muito sobre você." A menina o encarou com desconfiança instintiva. "Quem é o senhor?" "Felipe Alvarenga, irmão de Eduardo e tio de Mateus e Júlia." Estendeu a mão que Raquelzinha hesitou em apertar. "Soube que você salvou meu irmão." "Um ato muito corajoso." "Qualquer pessoa teria feito o mesmo", respondeu ela dando um passo para trás. Não teria. E é isso que torna seu gesto tão especial." O modo como disse a última palavra carregava um subtexto que Raquelzinha não compreendeu, mas que a deixou desconfortável. "Gostaria de conversar com você." "Que tal um chocolate quente na cafeteria? Preciso ver seu Eduardo primeiro. Prometi que viria cedo hoje. Ele pode esperar alguns minutos. Venha, é importante." A contragosto, Raquelzinha seguiu Felipe até a cafeteria. Enquanto caminhavam, ele notou as roupas simples dela, o chinelo gasto, os detalhes que confirmavam o que já suspeitava. A menina vivia em condições precárias. Na cafeteria pediu um chocolate quente e um pedaço de bolo para ela, enquanto se servia apenas de um café preto. Observou-a comer com avidez mal disfarçada. "Então, Raquelzinha, você tem família?" Ela engoliu um pedaço de bolo antes de responder. "Não mais." "Sua mãe se chamava Berenice, não é?" Perguntou diretamente. Os olhos da menina se arregalaram. "Como sabe?" Felipe tomou um gole de café, mantendo a compostura. "Conheci uma Berenice há muitos anos. Trabalhava para nossa família em Ilhabela. Tinha talento para fazer bonecas." Fez uma pausa estratégica. "Como as que você carrega?" Raquelzinha ficou imóvel, o garfo suspenso no ar. "O senhor conheceu minha mãe?" "Talvez. Depende. O que aconteceu com ela?" "Ela ficou doente quando eu tinha 5 anos, depois partiu." "Entendo." Felipe pousou a xícara pensativo. "E ela nunca mencionou quem era seu pai?" "Não." "Interessante." Inclinando-se para a frente, fixou os olhos nos dela. "Você se parece muito com ela, mas também tem algo familiar. Algo que me lembra outra pessoa." Raquelzinha permaneceu em silêncio, confusa com o rumo da conversa. "Vou ser direto, menina. Acho que sei quem você é. E estou disposto a ajudá-la, desde que entendamos algumas coisas." Tirou um envelope do bolso interno do paletó. "Há 10.000 reais aqui. É seu. Pode comprar roupas novas, comida, até alugar um quarto em algum lugar decente. Em troca, só peço que se afaste do meu irmão e dos meus sobrinhos." "O quê?" Raquelzinha empurrou o envelope de volta. "Não quero seu dinheiro. Não seja tola. Olhe para você, sobrevivendo de migalhas, dormindo na rua. Isso pode mudar sua vida. Por que eu deveria me afastar deles?" Felipe suspirou como se explicasse algo óbvio a uma criança obtusa. "Porque você é uma complicação que ninguém precisa agora. Meu irmão está se recuperando. Os negócios da família estão em momento delicado. E você..." Fez um gesto vago. "Você é uma lembrança de algo que é melhor permanecer esquecido." As peças começaram a se encaixar na mente de Raquelzinha. "Você conhecia minha mãe mais do que está dizendo." Um lampejo de irritação cruzou o rosto de Felipe. "Isso não importa mais. O que importa é que você deve seguir seu caminho longe da nossa família. Pegue o dinheiro e desapareça. É o melhor para todos." "Não." Raquelzinha se levantou. "Não vou abandonar seu Eduardo. Ele precisa de mim."
Ele tem médicos, enfermeiros e uma família inteira. Não precisa de uma menina de rua. Mas ele melhora quando estou perto. Todo mundo no hospital diz isso. Felipe deu uma risada cética. Coincidência, nada mais. Não é o que seu sobrinho Mateus pensa. A menção ao sobrinho fez Felipe estreitar os olhos. O que Mateus tem a ver com isso? Ele diz que há uma conexão entre mim e seu Eduardo. Algo no sangue. O rosto de Felipe empalideceu visivelmente. Mateus está investigando seu passado? Não sei. Ele só fez perguntas sobre minha mãe, sobre esse medalhão. Raquelzinha tocou a peça em seu pescoço. Felipe se levantou abruptamente. Escute bem. Mateus e Júlia são jovens idealistas que não entendem como o mundo funciona. Querem brincar de detetives, desenterrar histórias antigas que não farão bem a ninguém. Eu estou oferecendo uma solução prática. Dinheiro suficiente para você recomeçar em outro lugar. Não quero recomeçar em outro lugar, rebateu Raquelzinha com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Quero ficar aqui. Quero continuar visitando seu Eduardo. E quero saber a verdade sobre minha mãe. A verdade, repetiu Felipe com desprezo. A verdade raramente é o que imaginamos, menina. E raramente traz felicidade. Mesmo assim, prefiro ela a dinheiro. Deixando o envelope intocado sobre a mesa, Raquelzinha se afastou em direção aos elevadores. Felipe a observou partir, uma mistura de raiva e preocupação em seu semblante. Pegou o celular e fez uma ligação rápida. Preciso que você investigue uma coisa, disse em voz baixa. Uma menina chamada Raquel, ou Raquelzinha. Provavelmente nem tem documentos. Vive nas ruas do Bexiga. Quero saber tudo sobre ela, especialmente qualquer conexão com uma mulher chamada Berenice Souza, que trabalhou para nós há cerca de 12 anos. Enquanto isso, Raquelzinha chegava ao quarto de Eduardo para encontrar Mateus já lá, conversando em voz baixa com o pai, que parecia mais desperto que no dia anterior. Ah, você chegou, sorriu Mateus. Papai está melhor hoje, até falou algumas palavras. Raquelzinha se aproximou timidamente da cama. Eduardo a olhou com intensidade, como se tentasse situar aquele rosto em suas memórias fragmentadas. Oi, seu Eduardo, disse ela suavemente. Sou eu, Raquelzinha. A menina do acidente. Raquel, articulou Eduardo com dificuldade, sua voz rouca pelo tempo sem uso. Isso? O senhor lembra de mim? Eduardo fez um gesto vago com a mão, como se indicasse que não tinha certeza. Seus olhos, porém, não deixavam o rosto dela. Encontrei seu irmão lá embaixo, comentou Raquelzinha para Mateus. Tio Felipe está aqui? Mateus pareceu surpreso. Ele não costuma visitar tão cedo. Ele me ofereceu dinheiro para ir embora. O quê? A expressão de Mateus endureceu. Ele fez o quê? Disse que eu devia pegar o dinheiro e desaparecer, que era melhor para todos. Eduardo, mesmo em seu estado debilitado, pareceu reagir à menção do irmão. Sua mão buscou a de Raquelzinha, apertando-a fracamente quando ela a ofereceu. Por que meu tio faria isso? Perguntou Mateus mais para si mesmo que para a menina. Ele conhecia minha mãe, respondeu Raquelzinha. Disse que ela trabalhava para a família em Ilhabela. Mateus assentiu, peças do quebra-cabeça se encaixando. E você contou a ele sobre nossas conversas? Sobre o medalhão? Só disse que você acha que existe uma conexão entre mim e seu pai. Algo no sangue, foi o que falei. E como ele reagiu? Ficou pálido, nervoso. Mateus respirou fundo, tomando uma decisão. Raquelzinha, acho que está na hora de descobrirmos a verdade de uma vez por todas. Mas para isso, precisaremos da ajuda de Júlia. Ela tem acesso a documentos da empresa, que podem nos mostrar quando exatamente sua mãe trabalhou para a família e o que aconteceu depois. Enquanto conversavam, não perceberam que Eduardo os observava atentamente, seus olhos movendo-se entre um e outro, como se acompanhasse a revelação de um mistério que ele já conhecia. Mais tarde naquele dia, Júlia chegou ao hospital trazendo uma pasta com documentos antigos que havia resgatado dos arquivos da empresa. Reuniram-se no quarto de Eduardo, que agora conseguia manter-se acordado por períodos mais longos, embora ainda com dificuldade para falar. Encontrei os registros de todos os funcionários de Ilhabela dos últimos 20 anos, explicou Júlia, espalhando papéis sobre a mesa auxiliar. Aqui está. Berenice Souza, contratada em janeiro de 2010 como auxiliar de serviços gerais, demitida em março de 2012. Motivo oficial: redução de quadro. Redução de quadro? Questionou Mateus.
em plena expansão da empresa? Isso não faz sentido. Exatamente. E olha isso, o registro de pagamento da rescisão, um valor muito acima do normal para a função dela, assinado pessoalmente pelo tio Felipe. Um acordo para ela sair quieta, concluiu Mateus. Raquelzinha observava os documentos com fascínio e tristeza. Havia uma foto 3x4 grampeada à ficha de admissão. Sua mãe, mais jovem, com o mesmo olhar determinado que ela herdara. O que aconteceu depois que ela saiu? Perguntou a menina. Júlia hesitou. Não temos registros oficiais, mas... Tirou um recorte de jornal da pasta. Encontrei isso nos arquivos pessoais da minha mãe. É de abril de 2012, um mês após a demissão de Berenice. O recorte de jornal mostrava uma pequena nota sobre a inauguração de uma casa de amparo às mães solteiras, no Grajaú, zona sul de São Paulo, com a presença de Helena Alvarenga, que fizera uma generosa doação à instituição. Um detalhe na foto chamou a atenção de todos. Ao fundo, quase imperceptível, uma jovem com características semelhantes às de Berenice. Minha mãe, sussurrou Raquelzinha, tocando a imagem com a ponta dos dedos. Júlia assentiu. Parece que minha mãe a ajudou a encontrar um lugar para ficar durante a gravidez, mas fez isso sem o conhecimento do resto da família. Helena sempre foi a mais humana entre nós, comentou Eduardo com voz fraca, surpreendendo a todos por falar tão claramente. Ela... sabia. Sabia o quê, pai? Perguntou Júlia, aproximando-se da cama. Eduardo fez um esforço visível para articular as palavras. Sobre Felipe e Berenice. Confrontou-o, mas ele negou tudo. Raquelzinha sentiu o coração acelerar. O que ele negou? O empresário olhou diretamente nos olhos dela, com uma lucidez repentina. Que era seu pai. A revelação pairou no ar como uma nuvem densa. Júlia cobriu a boca com a mão. Mateus fechou os olhos como se finalmente confirmasse o que já suspeitava, e Raquelzinha ficou imóvel, processando o significado daquelas palavras. Felipe é... meu pai. A pergunta saiu como um suspiro. Sim, confirmou Eduardo. Helena descobriu, quis que ele assumisse, mas ele recusou. Berenice foi mandada embora, com dinheiro para ficar em silêncio. Então eu tinha razão, disse Mateus. Raquelzinha é nossa prima, filha do tio Felipe. O medalhão, continuou Eduardo, apontando para o pescoço de Raquelzinha. Helena deu a Berenice para a criança. Para você, nunca esquecer suas origens. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto da menina. Anos vivendo nas ruas, sobrevivendo à base de migalhas, enquanto seu pai biológico vivia em mansões e dirigia empresas bilionárias. A injustiça era sufocante. Por isso ele queria que eu fosse embora, murmurou. Tem medo que eu apareça exigindo algo. Típico dele, comentou Júlia com amargura. Sempre preocupado com as aparências, com o patrimônio. Um silêncio pesado se instalou no quarto, quebrado apenas pelos sons dos equipamentos médicos. Finalmente, Raquelzinha enxugou as lágrimas com as costas das mãos. O que acontece agora? Perguntou a voz pequena. Júlia e Mateus trocaram olhares. Agora, respondeu Júlia determinada, vamos garantir que você receba o que é seu por direito. Reconhecimento, documentos, educação adequada. E se quiser um lugar na família. Mas, e se ele negar de novo? Temos provas suficientes para um teste de DNA, explicou Mateus. Ele não poderá fugir disso. Não é só DNA, interveio Eduardo, sua voz ganhando força à medida que se envolvia mais na conversa. É o medalhão, as bonecas, seu rosto. Você tem... Os olhos dele. Raquelzinha tocou instintivamente o medalhão, como se nele residisse uma força que a conectava a um passado que nunca conheceu e a um futuro que apenas começava a vislumbrar. Naquele momento, a porta do quarto se abriu e Felipe Alvarenga entrou, parando abruptamente ao ver todos reunidos. Seu olhar passou rapidamente pelos documentos espalhados sobre a mesa, pela expressão acusadora dos sobrinhos, pela figura frágil de Raquelzinha e, finalmente, pelo irmão consciente na cama. Vejo que estão tendo uma reunião familiar, comentou com falsa casualidade. Por que não fui convidado? Talvez porque você estava ocupado demais tentando subornar uma criança para desaparecer, respondeu Mateus, sem esconder o desprezo. Felipe lançou um olhar gelado para Raquelzinha. Vejo que você tem uma língua afiada, menina.
Não tanto quanto a sua consciência deveria estar, retrucou Júlia. Sabemos de tudo, tio. Sobre Berenice, sobre o acordo de silêncio, sobre Raquelzinha. Não sei do que estão falando. Sabe sim, afirmou Eduardo da cama, sua voz fraca, mas firme. Chega de mentiras, Felipe. Chega de fugir das responsabilidades. Felipe aproximou-se do irmão, ignorando os demais. Você mal acordou de um coma, Eduardo. Está confuso, misturando fatos. Deveria descansar, não se envolver em assuntos complexos. O único confuso aqui é você, interviu Mateus. Confuso e covarde. Preferiu deixar sua própria filha crescer nas ruas a assumir responsabilidade por seus atos. Felipe se virou, furioso. Cuidado com suas acusações, sobrinho. Não sabe do que está falando. Sei muito bem. E temos provas. Que provas? Desafiou Felipe. A palavra de uma menina de rua? Alguns documentos antigos de RH? Nada disso prova a paternidade. Não, concordou Júlia. Mas um teste de DNA provará. Nunca concordarei com isso. Não precisa concordar. Podemos conseguir uma ordem judicial se for necessário. Felipe deu uma risada amarga. E quem exatamente vai pedir essa ordem? Vocês? Em nome de quem? Esta menina nem sequer existe oficialmente. Não tem documentos, não tem representante legal. Ela tem a nós, declarou Eduardo, tentando se sentar na cama. E tem a memória de Helena, que nunca te perdoou por abandonar a criança. O nome da cunhada pareceu afetar Felipe, que recuou um passo. Seus olhos se voltaram involuntariamente para Raquelzinha, que o encarava com uma mistura de mágoa e desafio. Você não quer dinheiro? Perguntou Felipe à menina. O que quer então? Raquelzinha respirou fundo antes de responder. Quero saber por quê. Por que você negou que eu existia? Por que deixou minha mãe ir embora sozinha? Por que nunca me procurou mesmo quando ela... A voz falhou, incapaz de pronunciar a palavra. Por um breve momento, algo parecido com vergonha cruzou o rosto de Felipe. Era uma situação complicada. Eu era casado, tinha uma posição a zelar, responsabilidades com a empresa. E eu não era uma responsabilidade? A pergunta de Raquelzinha ecoou pelo quarto como uma acusação. Na época, pareceu a decisão certa, respondeu Felipe, evitando olhar diretamente para a filha. Berenice recebeu compensação financeira. Deveria ter usado para cuidar de você adequadamente. Ela cuidou como pôde, defendeu Raquelzinha, até ficar doente. Depois, fez um gesto vago com as mãos. Fiquei sozinha. E onde está o dinheiro que dei a ela? Devia ser o suficiente para garantir seu futuro. Que dinheiro? Nunca tivemos nada, morávamos num quartinho no Grajaú. Quando ela adoeceu, o dinheiro acabou com remédios e hospital. Felipe parecia genuinamente surpreso. Dei a Berenice uma quantia significativa, o suficiente para comprar seu silêncio, completou Júlia. Não para cuidar adequadamente de uma criança por anos. E claramente, você nunca se preocupou em verificar se o dinheiro estava sendo bem utilizado, se sua filha estava sendo bem cuidada. Um silêncio desconfortável preencheu o quarto. Felipe olhou pela janela, como se buscasse palavras nas nuvens que passavam pelo céu azul de São Paulo. O que vocês querem de mim agora? Perguntou finalmente. Reconhecimento, respondeu Mateus. Raquelzinha merece um nome, documentos, educação. Merece conhecer sua verdadeira família. E se eu me recusar? Então, interveio Eduardo, você estará fora do grupo Alvarenga. Para sempre. Felipe se virou bruscamente. Você não pode fazer isso. Sou o vice-presidente, acionista majoritário depois de você. Posso e vou, garantiu Eduardo com uma firmeza surpreendente para alguém em seu estado. As ações que você tem estão em usufruto. Posso revogar a qualquer momento e vou, se você não fizer a coisa certa. Isso é chantagem. Isso é justiça, corrigiu Júlia. A mesma justiça que você negou à sua filha por 12 anos. Felipe olhou para cada um dos presentes, avaliando a determinação em seus rostos. Finalmente, seus olhos pousaram em Raquelzinha, tão pequena, tão frágil e ainda assim tão forte. Havia algo nela que inegavelmente lembrava ele mesmo na infância. A mesma obstinação, o mesmo olhar desafiador. Você quer ser uma alvarenga? Perguntou a menina. Quer entrar para esta família complicada, cheia de segredos e ressentimentos? Raquelzinha pensou antes de responder. Quero saber quem sou. Quero ter um nome, documentos, poder ir à escola.
Quero visitar meus amigos das ruas sem medo de ser um deles novamente. Quero honrar a memória da minha mãe. Fez uma pausa. Se isso significa ser uma alvarenga, então sim, quero. 3 meses se passaram desde aquela confrontação no quarto do hospital. A primavera chegara a São Paulo, cobrindo os ipês das avenidas com flores amarelas que pareciam celebrar novos começos. Eduardo Alvarenga, já completamente recuperado, observava do seu escritório no último andar do edifício, sede das empresas Alvarenga, o movimento da Avenida Paulista. Sua reabilitação surpreendera os médicos. A determinação de um homem que encontrara um novo propósito na vida. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Raquelzinha, agora oficialmente Raquel Souza Alvarenga, entrou timidamente, vestindo o uniforme do colégio tradicional onde havia sido matriculada. Ainda não estava completamente acostumada com as roupas novas, com os sapatos que não machucavam seus pés, com o peso dos livros na mochila de marca. "Posso entrar, tio Eduardo?" Eduardo sorriu ao ouvir como ela o chamava. Tio. Uma palavra simples que carregava um mundo de significados, de reconhecimento, de pertencimento. "Claro, minha querida. Como foi a escola hoje?" Raquel sentou-se na poltrona em frente à mesa dele, ainda mantendo certa formalidade. "Difícil. Tem muita coisa que não sei, que nunca aprendi. As outras crianças olham para mim como se eu fosse de outro planeta. Vai levar tempo", concordou Eduardo. "Mas você é inteligente e determinada. Logo vai alcançá-los." "A professora de artes gostou das minhas bonecas", comentou Raquel, um sorriso iluminando seu rosto. "Disse que tenho talento natural. Vai me ajudar a organizar uma exposição no final do semestre." "Isso é maravilhoso." Eduardo se inclinou sobre a mesa, genuinamente entusiasmado. "Já disse que você deveria considerar transformar isso num negócio algum dia. Artesanato de qualidade, com história e significado, tem grande valor." Raquel assentiu, pensativa. Embora agora vivesse em uma cobertura nos jardins com Júlia, que obtivera sua guarda provisória, continuava fazendo suas bonecas. Não mais com retalhos encontrados no lixo, mas com tecidos finos que Mateus lhe trazia de suas viagens. Era sua forma de manter viva a conexão com sua mãe e com seu passado. "Como está seu pai?" perguntou Eduardo com cuidado. O relacionamento entre Felipe e Raquel ainda era frágil, construído sobre camadas de mágoas e expectativas. "Ele me levou para almoçar ontem", respondeu a menina. "Foi estranho. Ele tenta ser atencioso, mas parece que não sabe como agir comigo. Dê tempo a ele. Felipe sempre teve dificuldade em expressar emoções, mas o fato de estar tentando já é um grande passo." Após a confrontação no hospital, Felipe Alvarenga finalmente cedera à pressão. Um teste de DNA confirmara o óbvio. Raquel era sua filha biológica. Constrangido pela ameaça do irmão e pela possibilidade de um escândalo público, iniciara o processo de reconhecimento legal da paternidade. Não era o pai afetuoso que Raquel poderia ter sonhado, mas estava, a seu modo limitado, tentando remediar anos de ausência. "Júlia disse que vocês estão planejando uma visita ao Bexiga amanhã", comentou Eduardo. "Sim. Quero levar comida e roupas para o pessoal que sempre cuidou de mim. E quero mostrar a Júlia onde eu vivia, as pessoas que conhecia." Eduardo sorriu com aprovação. É importante não esquecer suas raízes. Aliás, falando nisso, abriu uma gaveta e retirou um envelope. "Terminei os arranjos que prometi. A partir do próximo mês, a antiga casa da Dona Zefa, onde você costumava se abrigar, será transformada num centro comunitário para crianças em situação de rua. Haverá aulas de reforço escolar, alimentação, atendimento médico básico." Os olhos de Raquel se encheram de lágrimas. "Sério? O senhor fez isso mesmo?" "Fiz. E quero que você seja a embaixadora do projeto. Ninguém melhor que você para entender o que essas crianças precisam." Raquel correu para abraçar o tio, abandonando a formalidade. Eduardo a acolheu com carinho, ainda maravilhado com como aquela pequena figura tinha transformado a vida de todos os Alvarenga em tão pouco tempo. Desde o acidente, Eduardo reavaliara completamente suas prioridades. O workaholism cedeu espaço para mais tempo com a família. Implementou mudanças significativas nas empresas, priorizando responsabilidade social e programas de inclusão.
Até mesmo seu relacionamento com Felipe melhorara, com o irmão mais novo demonstrando uma humildade que ninguém acreditaria ser possível antes. Sabe, disse Eduardo enquanto Raquel voltava a se sentar, acredito que meu acidente foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Como assim? Perguntou a menina confusa. Se eu não tivesse batido o carro naquela rua, naquele momento exato, você não teria me salvado. Nunca teríamos nos conhecido. Os segredos da família teriam permanecido enterrados. Continuaríamos todos em nossas vidas superficiais, sem perceber o que realmente importa. Fez uma pausa. Às vezes, é preciso quebrar o vidro para deixar o ar fresco entrar. Raquel sorriu com a metáfora. Como eu quebrei o vidro do seu carro. Exatamente. Você quebrou muito mais que o vidro do meu carro, Raquel. Quebrou as barreiras que mantinham esta família distante. Quebrou a redoma de mentiras que Felipe construiu ao seu redor. Quebrou minha própria ilusão de que dinheiro e poder eram suficientes para uma vida plena. Do lado de fora do escritório, Mateus e Júlia esperavam para levar Raquel a um passeio no parque. Observavam a interação entre a prima e o pai através da porta entreaberta. Nunca vi papai tão sereno, comentou Júlia. É como se finalmente tivesse encontrado paz. Quem diria que precisaríamos de uma menina de rua para nos ensinar sobre família, respondeu Mateus com um sorriso nostálgico. Ela não é mais uma menina de rua, corrigiu Júlia. É uma alvarenga. É as duas coisas, disse Mateus, e é isso que a torna especial. Ela traz consigo o melhor dos dois mundos, a força de quem sobreviveu nas ruas e a sensibilidade de quem sempre pertenceu a algo maior. No escritório, Eduardo mostrava a Raquel os planos para o centro comunitário. A menina apontava detalhes, sugeria modificações, falava com entusiasmo sobre como aquele espaço poderia transformar vidas. Tenho mais uma surpresa, disse Eduardo retirando outro envelope da gaveta. Encontrei isso nos pertences da sua mãe, que conseguimos recuperar. Raquel abriu o envelope com cuidado quase reverencial. Dentro havia uma carta manuscrita, datada de poucos dias antes do falecimento de Berenice. Com mãos trêmulas, a menina começou a ler. Minha querida Raquel, se estiver lendo esta carta, significa que finalmente encontrou seu caminho de volta para a família que nunca soube que tinha. Não guarde rancor de seu pai. Felipe fez escolhas erradas, como todos nós fazemos. O importante é que você existe, e sua existência é a maior prova do amor que, mesmo breve, foi verdadeiro. O medalhão que lhe dei pertenceu à mãe de Felipe, sua avó. Foi Helena quem insistiu que você o tivesse, para que nunca esquecesse suas origens, mesmo que não as conhecesse por completo. Confie em Helena e em Eduardo. Eles têm corações bons. Lembre-se sempre de fazer suas bonecas. Cada ponto, cada retalho conta uma história. Através delas, mantemos viva a memória do que fomos e a esperança do que podemos ser. Sei que sua vida não foi fácil, minha filha, que tive que deixá-la cedo demais, mas nunca duvide do meu amor por você, nem da sua capacidade de transformar o mundo ao seu redor. Com todo o meu amor, sua mãe, Berenice. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Raquel, enquanto dobrava cuidadosamente a carta. Eduardo respeitou seu momento de emoção, oferecendo apenas sua presença solidária. Ela sabia, murmurou Raquel finalmente. Sabia que um dia eu encontraria vocês. Berenice era uma mulher extraordinária, concordou Eduardo. Muito mais sábia do que qualquer um de nós reconheceu na época. Naquele momento, Felipe apareceu à porta do escritório, parecendo desconfortável como sempre ficava na presença da filha. Desculpem interromper, vim buscar Raquel para o passeio que prometi. Raquel enxugou rapidamente as lágrimas e guardou a carta. Estou pronta, pai. A palavra pai ainda soava estranha em seus lábios, assim como para os ouvidos de Felipe. Mas ambos estavam aprendendo, dia após dia, a habitar esse novo território de reconhecimento mútuo. Cuidem-se, despediu-se Eduardo. E lembre-se, Raquel, a porta do meu escritório estará sempre aberta para você. Enquanto Raquel saía com Felipe, seguidos por Mateus e Júlia, Eduardo voltou-se para a janela. Lá embaixo, a cidade pulsava em seu ritmo frenético. Em algum lugar, outras crianças como Raquel lutavam para sobreviver nas ruas, invisíveis aos olhos da maioria. Helena, sussurrou para a memória da esposa falecida, você estava certa como sempre. Às vezes precisamos perder algo para encontrar o que realmente importa.
Um mês depois, a inauguração do Centro Comunitário Berenice Souza, no Bexiga, reuniu figuras importantes da sociedade paulistana, com moradores simples do bairro. No centro das atenções, uma exposição de bonecas de retalhos, as originais feitas por Raquelzinha durante seus anos nas ruas e novas criações, feitas em conjunto com crianças da comunidade. Raquel, vestida simplesmente, mas com a postura confiante de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo, conduzia os convidados pela exposição. Explicava as técnicas, as histórias por trás de cada boneca, a importância de dar voz e visibilidade àqueles que a sociedade prefere ignorar. Felipe observava a filha à distância, uma mistura de orgulho e arrependimento em seu olhar. Júlia se aproximou dele. "Ela é incrível, não é?" comentou. "É", concordou Felipe. "Tem força, como a mãe, e determinação, como o pai", acrescentou Júlia com um sorriso conciliador. Eduardo, sentado numa cadeira de rodas que usava apenas em ocasiões de maior cansaço, conversava animadamente com Iracema, a enfermeira que ajudara Raquelzinha nos primeiros dias no hospital e que agora trabalhava como voluntária no centro comunitário. "Quem diria que aquela menina tímida se transformaria nessa jovem segura?", comentou Iracema, observando Raquel. "Ela sempre foi forte", respondeu Eduardo. "Só precisava de uma oportunidade para mostrar sua verdadeira essência." Mateus se juntou a eles, trazendo uma das bonecas da exposição, uma representação delicada de uma família diversa, com diferentes tons de pele e expressões. "Raquel chamou esta de minha família", explicou. "Somos todos nós, representados em retalhos e linhas." Eduardo examinou a boneca com emoção. Ali estavam todos, ele próprio, Felipe, Júlia, Mateus, até mesmo Helena, representada por um tecido branco luminoso. E no centro, unindo todos os retalhos, uma pequena figura de pano com cabelos crespos e um minúsculo medalhão no pescoço. "Ela conseguiu o que nenhum de nós jamais conseguiu", observou Eduardo. "Transformou retalhos dispersos numa obra de arte coesa, como transformou nossa família", concordou Mateus. Ao final da cerimônia, Raquel subiu ao pequeno palco improvisado para um discurso. Ainda não estava completamente confortável com a atenção pública, mas a causa era importante demais para se deixar intimidar. "Este centro não é sobre mim", começou com voz clara. "É sobre todas as crianças que ainda estão nas ruas, invisíveis aos olhos da maioria. É sobre dar-lhes não apenas comida e abrigo, mas dignidade e esperança. É sobre quebrar os vidros que nos separam uns dos outros." Fez uma pausa, buscando os rostos de sua nova família na plateia. "Aprendi que família não é apenas quem compartilha nosso sangue, mas quem compartilha nossa jornada. Agradeço a todos que fizeram parte da minha, tanto nas ruas quanto agora. E prometo que nunca esquecerei de onde vim, nem deixarei que outros como eu sejam esquecidos." Seus olhos encontraram os de Eduardo, que assentiu com orgulho. Depois brevemente os de Felipe, que pela primeira vez não desviou o olhar. Como minha mãe costumava dizer, cada retalho conta uma história. Juntos, formamos o tecido da vida. Enquanto a plateia aplaudia, Raquel contemplou o caminho que a trouxera até ali. Das ruas do Bexiga ao luxo dos jardins, das bonecas de retalhos sujos a exposições de arte, da menina invisível à jovem que agora tinha voz. Não havia sido um caminho fácil, e ainda havia muito a percorrer. Felipe ainda lutava para ser o pai que nunca soube como ser. Ela própria ainda se adaptava à nova realidade, às vezes sentindo-se deslocada entre os privilégios da família alvarenga. Mas cada dia trazia pequenas vitórias, pequenos momentos de conexão genuína. O que importava, pensou Raquel enquanto descia do palco para abraçar Eduardo, é que finalmente encontrara seu lugar. Não apenas na mansão dos jardins ou nas ruas do Bexiga, mas no espaço entre esses dois mundos. Um espaço que ela mesma criara, costurando retalhos de realidades diferentes numa única história coerente. Como uma de suas bonecas, feita com amor, paciência e a convicção de que mesmo os materiais mais simples podem se transformar em algo belo quando unidos com propósito.